Quantos estão felizes nessa noite? Amém. E tristes? Ninguém está triste? Graças a Deus. Se você estiver triste, pode falar, estou triste. Porque há momentos na vida do cristão que ele passa por tristeza também, né? E o Senhor Jesus teve momentos que ele ficou triste, né? Por ter uma aflição, por ter um pecado do povo, né? Às vezes nós ficamos tristes também pela mesma maneira. As aflições, né? Nós olhamos, né? Pregamos o Evangelho, a pessoa não aceita, a gente fica triste, né? Poxa, olha só, estou dando um bolo, né? Um presente tão gostoso e não quer aceitar, né? Irmãos, pode aceitar? Só um minutinho. Ontem a marcha foi uma benção. Eu estou até meio rouco, né? Porque os irmãos sabem que eu não economizo. Quando eu chego lá, eu grito mesmo e grito muito. Glória a Deus, eu grito para Jesus. Aleluia. Glória. Alguns ali ouviram, falaram, deve ter falado, é um louco, né? Mas quem sabe, né? Tem chegado em casa ali, quando foram dormir, ficou ouvindo aquele gaidinho careca, gritando, igual um doido lá. Glória a Deus, mas foi uma bênção. Muitos não foram, né? Irmãos, não percam quando tem a oportunidade da marcha, irmãos. Às vezes você quer pregar com japonês e você não consegue, essa é uma oportunidade. Só que está Jesus lá, está ótimo. Jesus, né? O japonês olha assim, você olha para a cara dele e grita Jesus mais forte ainda. Se ele olhar, é ganho. Né? Teve uns que eu gritava lá e olhava para a minha cara assim, aí eu falava, né? Jesus te ama. Jesus ama o Japão. Teve até que eu falei assim, né? Gritei, Jesus te ama. Ele olhou assim, né? Aí eu olhei, Jesus te ama. Aí ok. Eu falei, então ok, ganhei o dia, ganhei a marcha. Glória a Deus, ele falou ok. Né? Talvez depois ele vai lá procurar. Será que esse Jesus, esse monte de estrangeiro está gritando aí? Tinha japoneses também no nosso meio. E foi uma bênção. Glória a Deus. Aleluia. E eu estou muito feliz por causa disso. Oportunidade. Né? Todas as igrejas reunidas ali não tem denominação, não tem paz de Deus, não tem nada. Nós pregamos, nós gritamos o nome de Jesus. Porque Jesus, ele veio para todo mundo. Às vezes nós escolhemos, né? Ah, não, Jesus veio para aquele lá. Vou falar só para ele. Não. Ele veio para todo mundo. Para velhos, para novos, para cabeludos, para carecas, para baixinho, alto, gordo, magro. A gente se pensar, ele veio para todo mundo. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar nesse dia tão abençoado, com esta alegria que eu estou hoje. Amém? Amém. Esse irmão acorda, né? Estão cansados da marcha? Irmãos, eu vou falar sobre dinheiro. Ixi, dinheiro, né? Quando a gente começa a falar sobre dinheiro, todo mundo já assusta, né? Opa, dinheiro. O que será, né? O que vai acontecer agora? Será que eu vou sair da igreja com a carteira vazia? Muitos pensam assim, a gente brinca, né? Mas muitos pensam assim, não vou na igreja porque lá, né? Tomar todo o meu dinheiro. Será que isso é verdade, né? Será que isso convém? Usar o nome do Senhor Jesus para arrancar dinheiro do povo? Misericórdia. Mas vamos falar um pouco sobre dinheiro. Amém? Amém. Irmãos, Deus, ele sustenta o seu povo. E tem sustentado desde aquele tempo até hoje, né? Na história de Israel, quando se esgotavam os recursos, né? Comida, a água, vinha a seca. O que o Senhor fazia? O Senhor sempre dava um escape. O Senhor sempre sustentava o seu povo. Sempre estava com mão forte ali na crise, né? Suprindo a necessidade dos seus filhos. Nós temos ali o exemplo de Elias, né? Está lá em 1 Reis 17. Pode ver depois em casa. Elias, com problema ali com o rei ali, da apostasia, né? Aí o Senhor falou para ele, Elias, foge, vai se esconder lá, perto daquele riacho. Mas fica lá, perto daquele riacho. Aí Elias chegou lá, foi para lá, ouviu a palavra do Senhor, fugiu. Mas e aí, o que ele ia comer? Aí o Senhor falou para ele, lá vai ter água para você comer no riacho. E os corvos vão vir te servir pão e carne. Olha só, Deus mandando, através do corvo, pão e carne. Talvez Elias pensou assim, eu vou lá para o riacho, porque o Senhor está mandando, porque lá no riacho tem água e lá tem peixe. Eu posso pescar e... Não, o Senhor ainda fala lá na Bíblia, lá, você pode ver depois de 1 a 7, o Senhor manda pão e carne.
para Elias comer. Também tem um exemplo da viúva de Eliseu, também lá em 2 Reis 4. Ela estava passando muita necessidade, seu marido faleceu e ela estava devendo muito, e os credores vieram na casa dela para cobrar ela não tinha dinheiro para pagar. E ela tinha 2 filhos, e eles queriam levar esses filhos como escravo. Aí ela se lembra de Eliseu, corre lá no homem de Deus e fala: socorre. E Deus ouve. Eliseu fala para ela: traz todas as suas bandeiras, panela vazia, pega tudo, até os seus vizinhos, traz para cá. Talvez ela nem acreditou, mas aqui está ficando doido. Ela foi para os seus vizinhos, pegou tudo, mas tudo que tinha de panela, de vasilhas, e levou para o homem de Deus. As vasilhas foram cheias de azeite, e ela, o poder de Deus, quando todas foram enchidas, o azeite cessou. Que ela pôde vender esse azeite e depois pagar os credores e se sustentar ainda com o resto da gente que sobrou. Olha só, Deus provê a necessidade do seu povo, né? Deus sempre ajuda o seu povo, Deus sempre socorre o seu povo. Nós vemos ali a multidão que estava seguindo Jesus no deserto, né? Queria ouvir a palavra de Jesus, né, Mateus? E, vamos lá no deserto, Jesus está lá, vamos lá. Chegando à tarde, disse: Jesus, vamos despedir o povo porque está ficando escuro e não tem o que comer aqui, eles têm que ir para casa e comer. Jesus olha para os seus discípulos e fala: dá de comer vocês, eles. Como é que nós vamos dar de comer? Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Todo mundo conhece essa história. 5 pães e 2 peixinhos. Alimentou 5.000 homens, contando só a cabeça dos homens, fora mulheres e crianças. Ainda sobrou um monte. Olha que maravilha, Deus sempre sustentando o seu povo. Às vezes a gente acha que vai faltar, né? Vixe, vai faltar. E agora? Amém? Será que vai faltar? Será que tem faltado? Por que será que faltou? Você já fez essa pergunta para você? Eu já fiz muitas vezes essa pergunta para mim. Por que esse mês faltou? Recebi o salário ali, esse mês faltou. Misericórdia, ficou para trás umas contas pendentes, e aí? Por que será que tem faltado? Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versos de 6 a 10. Carta de Paulo, seu filho na fé, Timóteo. 1 Timóteo 6 a 10. Amém? Pode ficar sentado mesmos. Diz assim a palavra do Senhor: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e de nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. Amém? Agora não preciso, a palavra já falou tudo, eu não preciso pregar. Nós vamos para casa felizes já, né? Só que isso aqui nós falamos: poxa, já vamos só seguir o manual de Deus aqui, já está bem, não é verdade? Deveria ser assim com a nossa vida. Aí o Senhor quer falar conosco aí. Nessa tarde, essa noite, quero falar sobre a família e as finanças. Nós todos aqui somos famílias. Nós todos temos as nossas finanças, lógico. Provérbios 15, 16. Vamos abrir lá. Deus confirmou essa palavra através do livro do presbítero. Também dos corinhos que foram cantados. Então, por isso estou muito feliz. Porque o Senhor está confirmado a palavra de hoje. Provérbio 15, 16.
O que diz aqui? É melhor um pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Melhor um pouco com o temor do Senhor do que uma grande riqueza, muito dinheiro, o coração inquieto. Então, irmãos, fiquem satisfeitos. Nós vivemos numa época em que as pessoas elas são convidadas para subir, né? Onde você vai, ali está aquela bela vitrine maravilhosa que fala assim para você: compre. Olha que coisa linda, né? Está ali, né, gritando para você. A propaganda está tão elaborada que você se sente quase empurrado, né? Está levando você quer ir para lá, mas ele te leva lá para você comprar. Você não precisa. Hoje em dia está assim, lá na marcha nós estávamos caminhando e sabe como é que é? Sakai, né? Sakai é muito bonito, né? Gostoso passear lá em Sakai, né? E tem umas lojas muito bonitas, né? E nós ali na marcha, Jesus, quando olha para o lado assim, Empório Armani e Hermes, né? Eu falei, nossa, quase que nós desviamos o nosso caminho ali. Brincadeira, meu orçamento não chega nem lá, coitado. Se eu comprar um relógio da Hermes ali, eu vou ter que pagar em 5 anos, acho, um relógio ali. Mas as vitrines, elas estão bem elaboradas, que é um verdadeiro apelo para a gente ir lá gastar. Um verdadeiro apelo para a gente gastar, né? E nós acabamos enfrentando os problemas, porque a gente gasta além do que nós poderíamos. E por causa disso, nós começamos a enfrentar, e várias famílias enfrentam, né, os problemas por causa da vida financeira, por causa do dinheiro, o abuso do crediário. Abuso do crediário. Ah não, vou pagar em tantos anos. Aí vai lá e acontece uma coisa. Nós temos que prestar atenção. Nós vamos ver mais para frente aqui. O que o Senhor nos dá? Através do suor, né? A gente ganha o nosso pão e às vezes a gente não presta atenção. Nesse contexto japonês, nós somos assim. Nós consumimos. Queremos consumir. Quanto mais relógio tiver, melhor. A gente começa a acostumar com isso, não é verdade? O primeiro mundo é assim. No Brasil até que a gente dá um passo atrás, né? Mas o Brasil, eu fui em janeiro para lá e vi que ficou muito fácil. Tem muito crédito para você. Você compra o que você quiser. Você compra e depois você tem que se enforcar na árvore, porque depois não tem como pagar. Fica difícil. E por causa disso, irmãos, a palavra diz que o amor ao dinheiro é a causa de muitos males. O amor ao dinheiro e os seus males. Nós estamos cientes da importância do dinheiro, né, para a sobrevivência da família, né? E, no entanto, o amor a ele é a raiz de todos os males. Nós lemos em Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Jesus já havia falado, né, sobre esse perigo de o dinheiro tornar-se um Deus na vida do homem. O dinheiro tornar-se um Deus na vida do homem, né? Abra lá, Mateus 6,24. Hoje nós vamos abrir bastante a Bíblia, hein, irmãos? Mateus, capítulo 6, verso 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A palavra grega aqui diz mamon. Você não pode servir a Deus ou a mamon. Então o dinheiro é um Deus. E é tão perigoso a gente colocar à frente de Deus isso, né? Na nossa frente, tirar Deus e deixa o dinheiro. É isso que nós estamos vivendo dessa maneira. Os japoneses, dinheiro eu não posso comprar tudo, dinheiro eu faço tudo. Será que isso é verdade? Né? O que o Senhor Jesus quis dizer aqui é que servir a Ele é mais fácil do que servir a riqueza. Está entendendo? É mais fácil você servir ao Senhor do que servir o dinheiro. Com Deus também. Porque Deus Ele te abençoa, te dá o pão. Nós vimos aqui muitos exemplos, nós vimos alguns exemplos aqui. Agora você vai servir o dinheiro. Irmãos, às vezes nós servimos dinheiro 12 horas por dia. Já pensou? Provavelmente pensar nisso. 12 horas servindo dinheiro. E a Deus a gente serve 2 horas no domingo, né? 2 horas e meia. No máximo. 2 horas e meia a gente começa a ficar inquieto na cadeira, né?
Tem que tomar cuidado. Dinheiro é bênção, nós vamos ver mais para frente. Então o Senhor quis dizer aqui que o dinheiro, né, quando se torna um Deus, fica difícil a sua vida. Porque você vai ter que trabalhar mais, você vai querer mais, e a coisa vai ficar feia para você. E esse fato, irmãos, ele foi explicado por Jesus quando ele se encontrou ali com o jovem rico, em Mateus. Está lá em Mateus 16, 22. Se você quiser vir aí, a pessoa que vai acompanhar. Mas diz assim: o jovem chega e questiona Jesus: Jesus, o que eu farei de bom para receber a vida eterna? E Jesus responde para ele: bom, se você quer entrar na vida eterna, você apenas obedeça aos mandamentos. O jovem rico esperto, né? Jesus, quais os mandamentos? Ele já sabia, né? Quais os mandamentos? Né? Aí o Senhor Jesus fala: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Então o jovem, ele diz que tudo isso ele já tinha obedecido. Tudo isso ele já obedeceu. E o que falta ainda, Jesus? Jesus olha para ele: você quer ser perfeito? Vai e vende tudo que você tem e dá o dinheiro aos pobres. Depois siga-me. Nós conhecemos bem essa história, não é verdade? O que aconteceu com o jovem? O jovem virou-se e foi embora triste. Olha só, o jovem ficou triste porque ele tinha muita riqueza, ele era muito rico. E ele, na riqueza estava o seu coração. Ele queria o céu, lógico, ele queria. Então ele vai questionar. Só que ele tinha um impedimento muito grande. Ele estava servindo a Mamon. Mamon estava na vida dele. Aleluia. Irmãos, eu não quero dizer que a riqueza desse jovem fosse toda má, né? Mas o coração ele pode estar preso a isso. Se o coração estiver preso, isso constitui um obstáculo tão grande para você seguir Jesus, né? É muito grande o obstáculo. Seguir Jesus é mais fácil do que seguir o dinheiro. Nós lemos aqui. Não é verdade? Glória a Deus, aleluia. E quando o dinheiro torna-se um Deus na vida do homem, tal pessoa é capaz até de usar por meios ilícitos para poder obtê-lo. Olha só, vamos ver alguns meios ilícitos aqui. Abra lá sua Bíblia, Provérbios 21, 6. Provérbios 21, 6. Há pessoas que mentem, enganam com a finalidade de obter os lucros e vantagens pessoais. Amém? 21, 6. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão, fugidia e armadilha mortal. Olha só. Ele tinha dinheiro, quer mais dinheiro ainda, começa a mentir. Quando o mamon sobre nossas vidas, nós começamos a usar meios ilícitos. Toma muito cuidado. Né? Outro exemplo. Outro explora até os semelhantes, explora as pessoas em benefícios de si próprio. Vamos abrir Jeremias 22, 13. Quem achar aí rapidinho, pode ler, irmão. A gente ganha tempo. Jeremias 22, 13. Ai daquele que constrói a sua casa com meios ilícitos e os seus aposentos com injustiça, e faz com que seu próximo trabalhe de graça e não lhe pague o salário. Olha só aqui no livro da palavra do Senhor. Tiago 5,4. Abra lá Tiago 5,4. Exploração do seu próximo. O salário que desonestamente deixar de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos clama. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olha o que isso diz. Meios ilícitos para ganhar dinheiro. Quando uma mão sobe na vida do homem, começa até a explorar o ser humano. Nós temos um exemplo do próprio Mateus aqui, né? Mateus era cobrador de impostos. E para ele se dar bem, o que ele fazia? Ele cobrava um pouquinho mais, né?
dos seus irmãos, o povo judeu. O que cobrava mais era dele. Quando Mamon sobre nossa vida, nós começamos a usar esses meios, e é muito perigo. E muitos começam a praticar o suborno. Isaías 1:23, vamos abrir lá. Isaías 1:23. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Não suborno. Amós 5:12. Vamos abrir lá, Amós 5:12. Amós, finalzinho do Velho Testamento. Diz assim: pois eu sei quantas são as suas transgressões, quão grandes os seus pecados. Vocês oprimem o justo e recebem suborno, e impedem que faça justiça ao pobre nos tribunais. Quando Mamon sobe na vida do homem, ele começa a fazer suborno, né, para adquirir mais. Nós conhecemos bem isso, né? Nosso país é dessa maneira. Na hora da eleição, né, todo mundo está bonitinho, né? Fala muita coisa bonita, né? Tudo que nós queríamos ouvir. Depois que sobe o cargo, ganha o cargo, o que acontece? O dinheiro, Mamon vai e toma frente. Aí dá o que nós já sabemos. O roubo, mensalão, Deus me livre, é tanta coisa. Imagina só quando essas pessoas estiverem na frente de Deus. O que vai acontecer? E tantas coisas, irmãos. É roubos, é assassinatos, assaltos, é muitos crimes, né? E tudo isso visa subtrair o dinheiro das pessoas, das instituições. Misericórdia. E essas práticas, elas não resolvem o problema de ninguém, porque o resultado desse lucro desonestos, ela começa a afetar o lar. Você pensa que não, você pensa que está se dando bem, eles pensam que estão se dando bem, e para você ver como é que está o lar dessas pessoas. Você já parou de perceber o jogador de futebol? Né? Às vezes não é suborno, mas é meio estranho. Por que o lar quebra? Porque Mamon sobe no coração. Mamon vem no coração e destrói o lar. Provérbios 15:27. Vamos abrir. Provérbios 15:27. Aqui diz assim: o avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Olha só. Quem repudia o suborno viverá. É Deus falando. Também as dificuldades se encontrando na família é o desapontamento, por causa de Mamon. Eclesiastes 5:10, vamos abrir. Eclesiastes 5:10. Diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Olha só, o desapontamento. Perguntaram uma vez para o homem mais rico do mundo: como é que você pode ser feliz? Quanto de dinheiro precisaria para você ser feliz? Essa foi a pergunta. Sabe o que ele respondeu? O mais rico do mundo. Ele falou: um pouco mais. Um pouco mais. Ele já tinha muito. Está desapontado no que ele tinha. Ele quer mais ainda. Misericórdia. Mas vamos na vida do homem. Isso não pode ter no meio da família, no meio da igreja e no meio da família.
Irmãos, também servir a Mamon, isso traz insensatez, irmãos. Vamos abrir Jeremias 17:11. Jeremias 17:11. O homem que obtém riquezas por meio injustos é como a perdiz, que choca os ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas a abandonarão, e no final ele se revelará um tolo. Insensatez. A perdiz choca os ovos, nem é dele, né? Nem é dela. Quando nasce ali, depois todo mundo vai embora. Insensato. Também o que pode acontecer é a miséria, irmãos, através de meios ilícitos para conseguir o dinheiro. Vamos abrir lá Tiago 5:3. E achar aí rapidão, pode citar para nós bem alto. Tiago 5:3. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Olha que miséria. Imagina só o rico quando chegar, vai lá no seu copo cheio de ouro, abre ali, quando olha o ouro está enferrujado. Imagina só, irmãos. Muitos vão ser pegos nos últimos dias assim, irmãos. Ouro que ferruja. A palavra fala que nós temos que juntar o nosso tesouro aonde? No céu. Onde a traça não consome. E onde a ferrugem não corrói. Não é verdade? Aleluia, glória a Deus. Cada um de vocês aqui tem um tesouro. Vamos. Aleluia. Quando nós aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida, nós já ganhamos isso de graça. Como diz o presbítero Mário, o ouro lá no céu é pedra de rua. É pedra de rua. Não é verdade? Você vai andar nas ruas de ouro. Mar de cristal, a Bíblia fala. Às vezes é difícil imaginar isso, né? Mas é pela fé. Imagina, pela fé, é pela fé. E vai ser assim. Glória a Deus. Glória a Deus. E por causa do dinheiro também, muitos se desviam da fé. Vamos voltar ao nosso texto lá. 1 Timóteo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Apostasia, deixaram da fé. Quando nós começamos a servir a Mamon, nós começamos a nos afastar de Deus. Já percebeu que quando você trabalha muito, você fica um pouco tempo, o seu tempo diminui com Deus? Já percebeu isso? Eu já percebi, irmãos. Aliás, que eu trabalhava tanto, né? E quanto mais trabalhava, menos afastava de Deus. Por que será? Porque às vezes a gente gasta tanto tempo, né, no trabalho, quando a gente está um pouquinho, a gente vai se esfriando. Nós vamos nos afastando de Deus. Isso não deve acontecer. A mão não pode subir a nossa vida. Não pode. De jeito nenhum. Tá bom, evangelista. E agora? Então vamos todo mundo ficar dentro da igreja sem fazer nada. Irmãos, não é isso que eu estou falando. Trabalhar é bênção. O Senhor que deu trabalho. O dinheiro é bênção. O que eu quero dizer é que ele não pode subir no seu coração. Ele não pode ser colocado na frente de Deus. Porque é Deus que te dá o dinheiro. É Deus que te dá o trabalho, a saúde para trabalhar. Glória a Deus. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. O dinheiro, ele pode ser bênção. Ele pode ser bênção. A Bíblia fala que é melhor você dar
do que receber, na verdade. E só dá quem tem. Quem não tem, não tem como dar. Então, irmãos, se você tiver, você dá. Você é mais abençoado que aquele que recebeu. É interessante as coisas de Deus. É tudo ao contrário do mundo, né? É tudo handai, né? O povo está indo para lá, nós estamos ao contrário. Esse bando de louco está tudo ao contrário. Bando de louco gritando lá. Não é o bando de louco do Corinthians, né? É o bando de louco de Jesus, né? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o dinheiro ele pode ser bênção. Talvez essa palavra dinheiro e o verbo comprar sejam os mais usados nos lares. Entretanto, irmãos, a má atitude de algum membro da família pode levar, né, a família ao prejuízo. Pode prejudicar todos da família. Somente um da família que não tiver, não foi orientado, pode levar a família toda à ruína. Mas se houver um bom ensinamento, uma boa administração financeira, certamente o dinheiro será bênção. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é necessário uma união, uma compreensão do membro da família. Se todos tiverem afeição, tiverem confiança em si, né, se houver um altruísmo, tolerância e respeito com a base, né, no relacionamento da família, então essa família vai conseguir superar os problemas financeiros. Vai conseguir superar. É preciso que todos saibamos fazer a diferença. Aonde estão? Vamos abrir nossa Bíblia ali. 1 Timóteo está aberto. 1 Timóteo 8, 6, 8. O que diz aqui? Por isso, tendo que comer e o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Se cada membro da família entender isso, né? O que eu tenho, estou satisfeito. Eu tenho. A família toda prospera. Glória a Deus, aleluia. Não é verdade? Todos cooperam mutuamente. Irmãos, fizeram uma pergunta para o dono da Google. Muito clássico. Uma pergunta que todo mundo quer saber a resposta, né? Como é que eu faço para ficar rico? Ele ficou muito rico, né? Como eu faço para ficar rico? Ele deu a resposta. Sabe qual foi a resposta? Poupar. Poupar. Simples, né? Foi poupando, foi fazendo uma continha, foi crescendo essa continha, né? Foi dando juros ali. E ficou grande aquela conta. Maravilha. Como é que eu posso ficar rico? Poupando. Irmãos, às vezes nós trabalhamos suando tanto, né? Aí nós vamos passear, nós vemos aquele tênis da Nike, que é bonitão, né? Aí não resistimos. Na verdade, esse dinheiro era para pagar alguma coisa, ou era para... né? Ou não era para nada, você estava ali só de bobeira, né? Aí você vai... Tchum. Aí, né? Aqui é assim, né? Quando a gente quer uma coisa, a gente vai lá e... Não é verdade? Nós trabalhamos, né? Nós achamos que a crise nunca vem, as crises nunca nos pegam, né? Sempre vamos ter trabalho no Japão. Mas em 2008, nós podemos ver o que aconteceu. Pegou todo mundo desprevenido. Foi uma bênção, não foi essa crise? Ninguém fala amém. Amém. Eu falo amém, porque essa crise foi uma bênção para mim. Glória a Deus. Essa crise eu pude trabalhar mais ainda. Minha firma lá prosperou. Graças a Deus. Por vontade de Deus. Não estou falando, mas é por vontade de Deus. A firma prosperou. Uma família veio morar comigo, pude ali abençoar uma família junto comigo. Eu fui o mais beneficiado ajudando essa família, os irmãos dentro da família aqui, né? Eu fui o mais beneficiado. Quando essa família entrou na minha casa, eu comecei a guardar dinheiro. Como? Não sei, irmãos. Não sei. Essa palavra fala, mas bênção, dádiva maior é você dar do que receber. Aleluia. Então essa crise pegou todo mundo desprevenido. E agora? Não tinha poupado nada, né? Temos que poupar o dinheiro nosso lar. Nós temos que ter, né, uma atitude equilibrada em relação ao dinheiro. E não deve ser encarado como um fim em si mesmo, né? É apenas um meio pelo qual nós alcançamos alguns valores na vida.
Lembre-se que tudo vai ficar aqui, mas alguns valores da vida nós precisamos ter. Você precisa de um bom carro, você precisa, né, umas boas roupas. Sim, nós temos que ter, mas nós não podemos servir a Ele. Amém? Irmãos, determinação de viver dentro do rendimento. Mas eu já ouvi, evangelista. Conta outra coisa, né? Irmãos, verdade. Às vezes nós ganhamos Nidiumã, aí eu quero uma coisa de Nidio e Timã. Já são, né, 10 conto a mais. Nós ganhamos Sadiumã, nós queremos uma coisa de Yonjumã. De 300 mil nós queremos de 400. De 200, nós ganhamos 200, nós queremos de 250. Passando ali na marcha, naquela loja da Hermes ali, falei, nossa, aquele relógio, né? Quanto será que custaria, né, um relógio, né? Meu relógio é... da minha esposa, ele foi carinho, 17 mil, mas imagina um relógio lá. E nós queremos, não é verdade? Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos, porque nós não podemos gastar mais do que nós ganhamos. Às vezes nós gastamos muito mais e ficamos duros o mês inteiro. Aí acumula conta e fala, ixi, agora, né? Aí às vezes fica até difícil vir para a igreja, né? Ah, não tem dinheiro para pôr gasolina no carro, não dá para ir para a igreja, né? Misericórdia. Não tem dinheiro para pegar o trem. O que aconteceu? Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Né? Se você ganha 200, gasta 180, né? Esforço. Vê onde que precisa ser cortado e ó, corta ali. Se é a luz, se é o gás, não corta a luz, é gás, mas economiza, apaga a luz, fecha o gás um pouquinho, né? Dirige menos o carro, come em casa, come no restaurante. São conselhos básicos, né, irmãos? Mas amém, o Senhor quer falar, glória a Deus, aleluia. De manhã o culto foi uma bênção. Eu não falei nada disso, eu não sei porque eu estou falando isso agora, mas talvez alguém precise ouvir, ou até mesmo eu. Nós temos que cortar algumas coisas para o nosso próprio benefício. Irmão, as finanças e a completa dependência de Deus. Como é que isso pode, né? Principalmente no nosso contexto, né? É difícil, né? Nossa finança, a gente ganha trabalho, a gente não passa necessidade aqui, não é verdade? Às vezes passamos uns apertos, mas não muita necessidade. Como é que nós podemos depender de Deus numa coisa dessa? Desse nosso contexto japonês. Salmo 73, vamos abrir lá. Salmo 73. Amém? Permaneça aí. Aqui no Salmo 73 nós vamos ver uma experiência de um homem chamado Asaf. Asaf era um levita, casa de Deus, servia ao Senhor fielmente, né? E acontece com Asaf, ele começa a observar os ímpios que eram prósperos, eles eram sadios, aparentemente felizes. E o que acontece? Asaf, ele fica com inveja de ver os maus prosperando. Ele fica com inveja. Isso não é incomum, principalmente quando a gente enfrenta dificuldade. E a gente olha para o lado e vê o ímpio prosperando. É a pessoa que não tem nada com Deus, não serve a Deus, não faz nada, não quer saber de Deus de jeito nenhum. E eu que sirvo a Deus, estou aqui servindo a Deus, estou fiel ali na firma, chego na hora, nunca chego atrasado, né? Estou ali gambateando, firme e reto e... Nossa, que miséria! Que raiva! E o ímpio lá comprando carro e fazendo isso. E Asaf olha. E Asaf fica com inveja. Está aqui. E foi muito difícil para Asaf. Vamos ler. Versículo 3, 73, 3 a 6. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios.
Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres de fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes se articular e eles se investem de violência. Olha só, 11 e 14. Vamos ler 11 e 14. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me útil manter o coração puro. Inútil. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Azar, você viu o Senhor. Olha só o que aconteceu. Irmãos, como era difícil para ele. Como era difícil. Ele fala: que vantagem que eu tenho de ser bom. Qual é a vantagem que eu tenho de ser bom? O que eu recebo com isso? Frustração. Recebi inveja. Autocomiseração. Asaf, ele tem esses sentimentos. Isso havia tomado conta de Asaf. Como foi que ele lidou com esse sentimento? Em primeiro lugar, irmãos, ele tentou pensar, repensar o problema e viu que a tarefa era muito difícil. Olha o versículo 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Asaf, ele pensa, repensa, fala: nossa, está difícil, hein? Por que ele prospera e eu não sendo um filho do Altíssimo, fazendo a vontade de Deus? E eu não prospero de jeito nenhum. Ele fica indignado. Então, o que acontece? Ele entra no santuário do Senhor e leva o problema para Deus. Às vezes nós não fazemos isso, né? Nós ficamos nesse nosso pensamento. Asaf estava assim, nesse pensamento, nessa frustração. Só que ele vai buscar resposta em Deus. Aleluia. Então ele se apresenta o problema a Deus. Ele foi ao santuário de Deus. E ali Deus lhe dá uma resposta. E o pensamento de Asaf, eles foram transportados para o final deles. Para o final deles. Irmãos, olha o seu final. Qual é o final da nossa vida? Acabei de falar: as ruas de ouro, mar de cristal. Não sei se lá vai ter castelo. Nós ouvimos às vezes umas pregações aí, tem tanta coisa lá no céu, né? Uma coisa que eu sei que lá que a gente vai correr, não vai se cansar, a Bíblia fala. Nós voaremos, correremos, não se fadigaremos, não teremos dores, choro, pranto, nada. Quer ver um lugar assim? Eu quero. Aleluia. Adorando ao Senhor. Então Asaf é transportado no final deles. Aí ele entende. Verso 18 a 20. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Olha só. A vida fácil dos escarnecedores, elas levam a esquecer de Deus. O sucesso que eles têm não permite enxergar a Deus. É um sucesso, eu estou no sucesso, esse sucesso não permite enxergar a Deus, enxergar a Deus. Deus está ali na frente, mas Mamon está tampando, está ali no lugar onde Deus deveria estar. Então a riqueza e as facilidades era exatamente o que Asaf queria. Quero riquezas, quero facilidade. Nem precisa andar dinheiro no bolso, só com o cartão e vai passando onde quiser. Asaf queria ser as riquezas e facilidades. Só que por essa aprovação, o Senhor abre seus olhos. E Asaf agradece. Graças a Deus que o Senhor me provou através desse meu sentimento. Hoje eu sou curado. E ele vê o final dos ímpios. Depois até ele confessa, verso 22.
Ele diz aqui: agi como insensato e ignorante. Minha atitude para comigo era de um animal racional. Irracional, perdão. Animal irracional. Olha como que isso se sente. Minha atitude era como de um animal irracional. Racional é nós irmos para o céu. Acreditarmos em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos mostra aqui através da vida de Azar. O final dos ímpios são caminhos escorregadios, é a morte eterna. Quem serve a Mamon tem o seu chão escorregadio. Azar entende isso. Por isso que nós temos que entender que tudo que nós temos é Deus que nos dá. Tudo o que nós temos é Deus que nos dá. É Deus que nos dá o trabalho. Ele prove os meios necessários para suprir as nossas necessidades. Vamos lá, em Tiago 1,17. Tiago 1,17. Diz aqui: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Tudo vem de Deus. Tudo é Deus que dá. O seu trabalho é Deus que nos dá. Nós precisamos aprender a valorizar o trabalho que nós temos. Aleluia. E é melhor um pouco no temor do Senhor. Nós lemos Provérbios 15:16. Irmãos, é melhor um pouco com o temor do Senhor, porque muitas riquezas onde há inquietação. Onde há inquietação. Rapaz, com intenção de poder aumentar a renda da sua família, sacrifica a sua família, a sua união conjugal. Isso causa grandes prejuízos no lar. Aí começa a idolatrar o emprego, deixa de lado, até mesmo aquele tempo que sobra para ficar com a família, para enriquecer o relacionamento com a sua família, ele começa a deixar de lado. Irmãos, isso é muito do nosso contexto. Uma vez, os irmãos lembram que eu trabalhava domingo, contei aqui o testemunho. Domingo, eu trabalhava domingo, não estava aguentando mais, porque eu tinha que tomar banho lá na fila, vinha correndo, chegava atrasado para poder ensaiar. Uma vez fiquei indignado. Falei: não vem mais domingo. Domingo é do Senhor. Bati o pé. Não vem mais. Mas eu orei bastante antes disso. Eles falaram: tudo bem. Domingo você não precisa vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí um subordinado, minha firma lá, falei para ele, ele perguntou: mas por que você não quer vir trabalhar domingo? Eu falei: o domingo é do Senhor. Mas você tem que ganhar dinheiro. Mas você trabalha mais dinheiro você tem. Será que isso é verdade? Ainda não tenho filho, Ainda não tenho meu príncipe ou princesa ali, só a rainha. Mas tem os pais aqui, tem os seus filhos. Irmãos, aproveite o tempo, que se você sair de TED, vai lá para sua casa logo. O seu desejo é ir voando para casa para enriquecer o seu convívio familiar. É isso que tem que ser, irmãos, na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que dar mais atenção à nossa família. Se todos estiverem bem, tudo vai correr bem. Nós vimos que uma família desorientada já causa de um estrago no meio da família. Não é verdade? Que seja mas quando nós ali enriquecemos nesse convívio, é bênção para a família. Glória a Deus. Glória a Por isso que o melhor é pouco no Senhor. No Senhor. O Senhor multiplica. Aleluia. O Senhor multiplica. Aleluia. Tem muito testemunho para contar sobre isso. Bom, e também há promessas de prosperidade àqueles que honram o Senhor com as suas finanças. Promessa de prosperidade. Vamos abrir Provérbios 3:9. Quase encerrando já, irmãos.
Provérbios 3:9. A gente só pode ler. 9 e 10. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quero contar um testemunho aqui, irmãos. Promessa e prosperidade para o Senhor, nossa vida. Quando nós abençoamos também a obra de Deus. Fui para o Brasil passear. Na época eu tinha acho que 21 anos de idade. Hoje eu tenho 34, sabe? 21 anos. Chegando lá no Brasil, fui numa igreja lá, que era do meu tio. E eles tinham um trabalho na favela. Esse trabalho na favela certamente precisa de dinheiro para comprar mantimento. Ele levava cesta básica, tinha corte de cabelo. Até eu cortei cabelo lá, os cabelos dos pichainhos lá. A maquininha entrava assim, irmãos. Assim, nossa. Então, esse trabalho necessitava de dinheiro. Quando eu fui para o Brasil, eu tinha pedido demissão. Cheguei lá no Brasil, vi a necessidade da obra. Falei, Senhor, quando eu voltar para o Japão, se o Senhor me dá um salário de $5.000, eu vou contribuir nessa obra. $5.000 na época que eu pensei. Malaquias, irmãos, o texto lá de Malaquias fala, fazei prova de mim, diz o Senhor. Aquele que dá, faz prova do Senhor. Aí, nesse momento, eu fiz prova do Senhor. Senhor, se o Senhor me der um salário de $5.000, eu vou contribuir nessa obra. Voltei para o Japão, cheguei aqui, entrei lá na firma que o pastor trabalhava. Lá o meu salário mínimo era de 498 mil. 498 mil. Nossa, isso hoje, hein? Saudade. 498 mil. O Senhor me deu. Eu fiquei 2 anos cooperando com a obra lá. 2 anos. Cooperando com a obra. O pastor me ligava e falava, Daniel, o seu dinheiro está fazendo a diferença aqui. O seu dízimo que você está dando para cá, que você está enviando essa oferta, está fazendo a diferença. Olha que maravilha, irmãos. Fazei prova de mim. 2 anos. Deu 2 anos, nós perdemos o emprego. Fomos mandados embora, saímos da firma. O que aconteceu? O dinheiro que me sobrou, o Senhor me deu uma casa no Brasil. De 2 anos cooperando, o Senhor me devolveu. Devolveu não, o Senhor, tudo é do Senhor, né? O Senhor deu uma casa para mim, em 2 anos. Quem compra uma casa em 2 anos aqui? Só se for muito dinheiro, né? Ganhar muito bem, né? Fazei prova de mim. Eu fico muito feliz, porque isso é pessoal, irmãos. É pela fé quando nós contribuímos. Né? Por obediência. O Senhor, e você poderá fazer prova do Senhor. Né? Nós lemos Malaquias, vamos abrir Malaquias 3:8. Alô? Amém. Malaquias 3, 8 a 10. Pode o homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Traga os dízimos ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. E ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam, se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tanta bênção que nem terão onde guardá-las. Olha isso, tanta bênção. O Senhor abre a janela dos céus. Quando você entende que Deus é Deus, dinheiro é mamão. Aleluia. Glória. Lucas 6:38. A Bíblia que você não abriu no meio da semana, você está abrindo toda hoje, né, irmãos? Amém?
Lucas, capítulo 6, verso 38. Dele lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Olha só, quando nós damos, o Senhor nos está devolvendo, na verdade, o Senhor. E o Senhor ainda nos abençoa pela sua misericórdia. Aleluia. Irmãos, faça isso, faz prova do Senhor que você vai ver a bênção. Isso é pessoal, você vai ter experiência própria. Você vai poder vir testemunhar aqui para nós a bênção. Aleluia. Então nós honramos o Senhor com dívidas, ofertas, né? E Ele nos abençoa mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Abrir as janelas dos céus para nos abençoar. Irmão, devemos ter sabedoria para gastarmos os recursos que Deus nos dá. Nós temos que ter sabedoria. Vamos abrir Isaías 55:2 para finalizar. Isaías 55:2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós temos que orar para Deus como nós podemos gastar nosso dinheiro, né? Nós temos que ter temor do Senhor, também na parte financeira da nossa vida. Nós queremos viver bem, nós temos que ter sabedoria, orientação divina. Parece, né? Assim, parece que nós já ouvimos isso, né? Mas o Senhor Deus está falando. Glória a Deus. Nós não podemos desmanjar. Conheço quase todos aqui, né? Todos são estrangeiros aqui. Nosso objetivo, né? Você vê com o objetivo de 3 anos, no máximo, ajunto dinheiro e vou embora. Eu vou comprar minha casa, meu carro e continuar a minha vida, né? O objetivo era esse. Já estou com 19 anos de Japão. Muito tempo, né? 19 anos. Não sei porque Deus não me levou ainda. Chegará um momento que Deus vai levar. Mas você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Aleluia. Nós não sabemos o dia da manhã, irmãos. Nós não sabemos se a crise vai bater na sua porta amanhã. Eu não sei se a crise vai bater na minha porta amanhã. E aí, o que vai acontecer? Deus pode sim fazer um milagre. Já ouvi tanto milagre, né? Nós vimos aqui o Senhor sustentando seu povo. Deus faz. Na igreja de 2008, Deus fez milagre no nosso meio, né? Ele fez milagre, irmão Rodrigo. Aleluia. Tanto milagre, irmãos, né, irmão? Deus faz milagres. Deus faz milagres. Glória a Deus. Mas eu digo para vocês, irmãos, poupe, economize, né? Lembre lá, as 12 horinhas que você ficou lá quando você for comprar alguma coisa, né? Amém? Amém. Nós temos que gastar no que é bom, no que é pão, e colocar no tesouro, onde traça não corrói. Amém? A partir de hoje, com sabedoria, nós vamos gastar nosso dinheiro. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, amor? Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos.